A paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. A palavra do Senhor diz: quando a glória de Deus foi embora, querido, de Israel, morreram 30.000 soldados. Foi-se a presença de Deus. Querido, a arca simbolizava a presença de Deus. Enquanto a arca estava com o povo de Israel, eles venciam a guerra. Icabode foi o nome dado pela esposa de Finéia, levita do templo, filho do sacerdote Eli. A mulher de Finéia colocou o nome na criança como uma forma de desabafo e desespero diante da tragédia que envolvia a nação. Os exércitos de Israel foram vergonhosamente derrotados pelos filisteus. A arca da aliança, querido, foram tomada e levada pelos inimigos para uma terra estranha. Eli, o sacerdote, caiu da cadeira e morreu. No meio desse desespero, nasceu essa criança, por nome Icabode. No meio de dores, de derrota, fracasso, falência espiritual, o caráter dos filhos do sacerdote Eli era desprezível. Eles não tinham temor a Deus, não tinham respeito pelas coisas santas do Senhor. Eram pessoas egoístas. Os filhos de Eli eram sacerdote, levita, mas eram malignos, querido. Eli, como sacerdote, líder espiritual de seus filhos, falhou em ensinar os bons princípios e tratar com o caráter dele. Eles faziam a vontade do diabo. Eles desprezavam a Deus e a seus princípios. Deus não pode manter a sua glória em um lugar onde se despreza a sua presença. Icabode, a glória se foi-se de Israel, porque a arca foi tomada, querido. A arca foi tomada pelos filisteus. Querido, Deus não está mendigando os nossos sacrifícios. Deus, Ele não se manifesta na vida da pessoa que não ora, que não fala com Ele. Deus só manifesta na vida da pessoa que tem intimidade com Ele, que tem comunhão com Ele. Como Deus vai manifestar a glória dEle na vida de uma pessoa que fala mal dos outros? Uma pessoa falsa, mentirosa, hipócrita. Não tem vida com Deus. Ei, querido, quantas pessoas não querem Jesus? Como é que nós vamos ter a glória de Deus desse jeito? Para se ter a glória de Deus é preciso viver para Deus. Querido, Israel foi ferido pelos filisteus. Foi ferido na batalha, porque a arca de Deus foi tirada do tabernáculo. Eles pensaram que a arca no meio da batalha ia vencer. Queridos, há muitos lugares que a glória de Deus se foi. Portanto, eu quero dizer para você, volte a orar, volte a buscar a face de Deus. Não faça nada mecanizado, música cantada e não uma adoração verdadeira. Queridos, tem lugar que não aceita as obras do Espírito Santo. Muitos dizem que certos moveres do Espírito Santo são carnais. Como servo de Deus, nós temos que discernir as coisas espirituais, as coisas de Deus, para nós não sermos surpreendidos, querido, com a glória quando for embora. Não trate as coisas sérias de Deus com brincadeira. A obra de Deus não pode ser levada de qualquer jeito, por gente sem temor, sem respeito por Deus. Quantas pessoas estão usando o nome de Deus em benefício próprio, apenas para se promover? Tem pessoas que não é convertido, mas exerce tal função na igreja, fazendo a obra de Deus uma obra teatral. Queridos, não podemos subestimar das coisas pelas quais Deus tem um grande zelo. Ele não terá por inocente o culpado. Eli sabia das obras erradas dos seus filhos, mas fazia vista grossa diante dos fatos. Ele não via o que os seus filhos faziam de errado. Querido, quantas pessoas hoje com um caráter deformado, fraco na fé, sem compromisso com a obra. Não deixe de pregar a verdade. Ensine a verdade. Se precisar exortar, exorte. Nós somos confrontados com a palavra de Deus. Não pregue o que é conveniente. Ei, querido, não fique preocupado com o que você vai pregar, não. Pregue o que Deus está mandando você pregar. Muitas das vezes você diz, eu vou pregar sem muita cobrança. Ei, querido, a palavra de Deus não pode tirar nenhuma vírgula, nem um tio. Nós precisamos ainda pregar que pecado é pecado. Falar sobre o pecado, falar sobre arrependimento, sobre santidade. Não substitua a palavra de Deus por um evangelho centralizado no homem.
Por isso não temos, querido, transformações em muitas vidas. O Evangelho existe, queridos, para conduzir o homem a Deus e não para satisfazer apenas os interesses do homem. Quando desviamos, querido, os propósitos dos ensinamentos do Senhor, perdemos a glória de Deus. Quando desviamos do propósito do ensinamento do Senhor, querido, afasta-se a glória de Deus do meio do seu povo. Ei, o que é mais importante para a igreja do Senhor? Se a presença de pessoas sem temor ou a presença da glória de Deus? Deus não pode manter a presença da sua glória, da sua santidade, do seu Espírito Santo em um lugar onde o pecado está sendo celebrado. As práticas carnais roubam a glória de Deus. Temos que vigiar, querido. Temos que vigiar para que tal coisa não aconteça em nossas vidas e em nossas congregações. Nós precisamos entender que Deus, Ele não habita onde tem pecado. Cuidado para que a glória de Deus não saia deste lugar. A presença de Deus foi retirada de Israel porque ninguém deu a devida importância a ela. Sempre que a pessoa despreza a presença da glória de Deus, Deus permite que esta seja retirada de tal lugar. Deus não honra quem não dá a mínima para Ele. Tem lugar que a presença da glória de Deus já não existe há muito tempo, porque já foi roubada de lá pelos filisteus. E o povo anda se lamentando por não sentir mais a presença de Deus entre eles. O pecado, querido, é o mal que afasta a presença de Deus da vida de uma pessoa, de um lugar. Deus, Ele abomina o pecado. Quando Deus retira a sua bênção de um lugar, a morte espiritual toma conta. A falência espiritual chega àquele lugar. Como Deus pode, querido, manter a presença de sua glória em uma vida que despreza os seus ensinamentos e princípios? Como Deus pode manter a presença da sua glória na vida de uma pessoa que está mentindo, está pecando, está fazendo fofoca, falando mal dos seus irmãos, desejando o mal do seu próximo? Não, queridos. Não tem como a glória de Deus estar na vida desta pessoa. Quantas pessoas já perderam a presença de Deus? Quantos lugares que nós entramos e não sentimos mais a presença de Deus naquele lugar? Querido, vamos vigiar. Vamos vigiar, porque a glória de Deus precisa estar neste lugar. A glória de Deus, a presença de Deus precisa estar em nossas vidas. Deus quer trazer a presença da sua glória sobre a igreja. Deus quer trazer a presença da sua glória sobre nossas vidas. Portanto, eu quero dizer para você, cuidado, querido, cuidado. Não há como vencer batalha sem a presença de Deus. Não há como vencer guerra sem a presença de Deus. Não há como um ministério ser abençoado sem a presença de Deus. Não há como uma congregação ser abençoada sem a presença de Deus. Enquanto a arca estava com o povo de Israel, eles venciam a guerra. Portanto, querido, vamos valorizar a presença de Deus. Vamos zelar pelas coisas santas do Senhor. O altar de Deus não pode estar sujo. O altar de Deus tem que estar limpo, queridos. Aleluia! Deus, Ele dá a visão ao líder. Deus, Ele dá o discernimento espiritual para o líder. Deus, Ele fala com o líder o que está errado. Portanto, se Deus está te mostrando que tem algo errado ali no altar, tira, querido. Tira para que a glória de Deus não vá embora daquele lugar. Deus, Ele dá sempre o discernimento. E nós, muitas das vezes, queremos massagear ego, passar a mão em cabeça. Não, querido. Nós temos que pregar a verdade da palavra de Deus. O que liberta é a verdade, querido. Se você está vendo o erro, se você está vendo o pecado, por que você ainda está deixando? Não, querido, tome uma atitude. Se for para limpar, limpa. Se for para tirar, tira. Mas o que nós não podemos perder é a glória, é a presença de Deus no meio da igreja. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o teu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Deixa aí escrito abaixo do vídeo: eu preciso da presença de Deus na minha vida.